Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica. Estamos falando sobre transistor e o último assunto nosso foi a respeito de polarização fixa. Essa é a nossa terceira aula de transistor. Na aula passada nós vimos a polarização fixa e hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês nesse tipo de polarização e também falar um pouquinho sobre potência no transistor e também como que nós fazemos para testar um transistor, como que a gente faz para identificar quem que é base, quem que é coletor, quem que é emissor, não é mesmo? Então nós vamos estar falando sobre esses assuntos. Então vamos começar dando uma revisada sobre o que nós vimos a respeito da polarização fixa na aula passada e aí a gente vai dando sequência aí no nosso conteúdo. Vamos aprofundar um pouco mais nesse tipo de polarização. Então está aí na sua tela a polarização fixa, fazendo uma revisão, né? Nós vimos que a polarização fixa a gente leva em consideração esse tipo de circuito. Então esse é o circuito, essa forma de polarizar o transistor é o que nós chamamos de polarização fixa. Então eu coloco um resistor de base, um resistor de coletor, uma fonte, faço essas conexões do transistor e chamo isso de polarização fixa. Bom, e aí nós temos o que? As tensões nesse nosso transistor, né, no nosso circuito, né, que vai também envolver as tensões no transistor. Então a gente tem aqui o VRC, né, nós temos o VCE, né, o VBE, o VBC, o VRB, tá aí essas quatro tensões no transistor. E aí nós temos as correntes, né? Mas antes de falar das correntes, a gente vai separar em malhas. Então nós temos aqui a malha 1. Quem que é a malha 1? É essa malha aqui, ó, como se eu olhasse somente para essa parte aqui do circuito. Então tem o que? A fonte insere com resistor de coletor, insere com a junção coletor-emissor. Aliás, os pinos de coletor e emissor. Bom, quando eu tenho isso, eu posso tirar uma equação dessa malha. A gente chama de equação, mas é um negócio muito simples, né? Quando você fala equação, dá a impressão que a gente está falando de uma coisa extremamente complicada, mas não. A equação dessa malha, o que vem a ser? Vem a ser falar que a tensão da fonte tem que ser igual a essa tensão mais essa tensão, ou seja, o VRC mais o VCE. É isso que a gente chama da equação da malha 1. Tá? Nada muito complicado, que é simplesmente a aplicação da lei das tensões, da lei de Kirchhoff. Então eu tenho aqui um circuito série, esse resistor em série com o coletor e o emissor, né? Então a tensão que não está aqui vai estar no coletor emissor, tá? E a soma das duas tensões então tem que dar a tensão da fonte. Eu tenho uma segunda malha, onde eu tenho a minha malha 2 e eu vou dizer o seguinte, que essa tensão do VRB vai ser igual ao VBC mais o VRC. Né? Essa tensão mais essa tem que ser igual ao VRB. Tá? Então VRB é igual ao VBC mais VRC. E a malha 3 seria a malha de fora, né? Essa malha externa que nós temos aqui. Então eu tenho a fonte, tenho o resistor de base, tenho a junção base-emissor. Essa seria a minha malha 3. Então eu vou dizer o seguinte, que a tensão da fonte ela é igual à tensão entre base e emissor, que é sempre 0,7, mais o VRB, que é a tensão no resistor de base. Então essa é a nossa malha 3. Tá? Então, baseado nisso, né, que nós trabalhamos aí alguns conceitos na aula passada, fizemos alguns exercícios, né, e nós tínhamos também as correntes, né, como que funcionava em termos de corrente. Eu tenho a corrente de coletor, que é a mesma que passa no resistor de coletor, porque ela está indo em direção do coletor. Eu tenho a corrente de emissor, que é o IE, né, a corrente que sai do emissor, e tenho a corrente de base, que a corrente está entrando na base, e aí pela fórmula, né, o IE é igual ao IC mais IB, que essa já era uma das fórmulas que nós vimos do transistor. Tá? Para achar o valor do resistor de coletor, eu aplico lei de Ohm, eu pego o VRC e divido pelo IC,
E para achar o resistor de base, eu pego o VRB e divido pelo IB e acho o resistor de base. Então, além, né, das três fórmulas que nós vimos que são específicas do transistor. Então, além de considerar que o VCE é igual ao VBE mais o VBC, então essa tensão é igual a essa tensão VBC mais o VBE, né? E considerar que o VBE é 0,7, aqui é sempre 0,7, que o IE é igual ao IC mais o IB, né? Então o IE, essa corrente, é o IB mais o IC, e além disso a fórmula do beta, né? Nós temos o triângulo do beta, onde em cima eu tenho o IC, embaixo eu tenho o beta e eu tenho o IB, e aí quem eu quiser, desses três eu quiser saber, eu vou tampar, e aí vai sobrar para a gente a fórmula relacionada ao circuito de maneira geral. Então essa é a nossa polarização fixa, tá? Bom, baseado nisso, né, eu tinha deixado um exercício, né, e eu gostaria agora de corrigir esse exercício que eu deixei para validação da sua presença, tá? Então era esse circuitinho aqui, e esse circuito eu tinha dado o beta, né, o beta de 200, o IB de 500 microampere, o VBC de 0,8, e aí eu pedia o VRC, o VBE, o VRB, o VCE, o IC, o IE, o RC e o RB. Tá? Então eu espero que você tenha feito, me enviado, e agora eu vou fazer a correção na nossa lousa digital. Aqui nós temos então o beta valendo 200, o IB 500 microampere. Então eu vou colocar aqui, ó, o IB, né, 500 microampere. Primeiro passo, né, colocar as informações no circuito. O VBC 0,8, então eu venho aqui no VBC 0,8 volts. Vamos lá. Aqui eu tenho o nosso VBE, né? O nosso VBE é 0,7 volts, né? Achei então o nosso VBE. Consigo achar agora o VCE, porque o VCE é o VBE mais o VBC. Então o VCE é igual ao VBE mais o VBC, que é o 0,7 mais o 0,8. Se você fez direto, tudo bem, melhor ainda, significa que você já está com confiança aí nessa nova matéria. Então aqui 1,5 volts. Então esse aqui vai ser o meu VCE. Então tá aqui VCE 1,5 volts. Que mais? Bom, achei então o VCE, consigo achar essa tensão aqui, ó. Essa tensão porque o VRC mais o VCE tem que dar 5. Então aqui vai ser 3,5 volts, que é o meu VRC. Então aqui 3,5 volts. Legal? Bom, vamos agora achar... achei todas as tensões? Sim, o VBE aqui faltou colocar, né? O VBE 0,7 volts, não, faltou o VRB, essa tensão aqui. Se aqui eu tenho 5 e perdi 0,7 aqui, eu vou ter 4,3 volts no VRB. Então vou colocar aqui 4,3 volts no VRB. Bom, vamos achar as correntes. Então eu tenho lá o IC. O IC eu vou achar pelo triângulo. Cadê o triângulo? Está aqui. O IC vai ser, vou tampar aqui o valor do IC. Ó, IC, tampei, é beta vezes IB. Então vamos fazer IC igual a beta vezes o IB. O beta vale 200 e o IB 500 microampere. Então vai ficar 200 vezes 500, como é microampere, vezes 10 a menos 6. Vamos colocar isso na calculadora. Então nós temos lá 200 vezes 500 expoente a menos 6. Isso é igual a, apertando engenharia, 100 miliampere, né? 100 vezes 10 a menos 3.
Então vou colocar aqui 100 mA, que é o nosso IC. Então está aqui IC 100 mA, que é essa corrente aqui, ó, que vai entrar no coletor, ó, 100 mA. Muito bem, então achei o meu IC, agora eu vou achar o meu IE. Como que eu acho o IE? O IE eu faço assim, ó, tá na fórmula. IE é igual a IC mais IB. Então, IE igual a IC mais IB. Tenho IC? Tenho 100 mA. Então, vou colocar aqui, ó, 100 vezes 10 a menos 3. Tenho IB? Tenho, dado do exercício, 500 microampere. Então, mais 500 vezes 10 a menos 6, né? Porque é micro. Colocando isso na calculadora, nós vamos ter, então, 100 expoente a menos 3 mais 500 expoente a menos 6. Isso, apertando engenharia, 100,5 vezes 10 a menos 3. Então, ficou 100,5 vezes 10 a menos 3, que é 100,5 mA. Então, esse é o meu IE, né? O meu IE, então, aqui, 100,5 mA. É essa corrente aqui. A corrente que vai sair do emissor, 100,5 mA. Muito bem, então achei as correntes, agora eu vou achar a resistência. Vou achar o RC e vou achar o RB. Então, achando o RC, vou aqui, 3,5 dividido por 100 mA. Pois bem, então venho aqui, vou pegar um espacinho, RC igual a 3,5, aplicando lei de Ohm, né? Dividido por 100 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é igual a, fazendo então, né? 3,5 dividido por 100 expoente a menos 3, igual a 35 ohms. Então, RC igual a 35 ohms. Então, coloco aqui 35 ohms. E o RB, vamos ver como ficou lá, 4,3, passando uma corrente de 500 microampere. Então, aqui o RB, né? RB igual a 4,3 dividido por 500 microampere, né? 500 vezes 10 a menos 6. Fazendo aqui na calculadora, então, ó, ficou 4,3 dividido por 500 expoente a menos 6. Isso vai dar, apertou engenharia, 8,6 kΩ. Então, o RB igual a 8,6 kΩ. Então, colocar aqui e atualizar 8,6 kΩ para ver se você acertou. Então, eu vou repassar aqui, dar uma conferida, ó. RC 3,5 volts, VBE 0,7, VRB 4,3, VCE 1,5, IC 100 mA, IE 100,5 mA, RC 35 ohms, RB 8,6 kΩ. Então tá aí, esses foram os resultados, então, desse exercício que eu deixei para você para validar a sua presença. Espero que você tenha acertado. Muito bem, dito isso, nós vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Eu gostaria de reiterar a importância de você fazer os exercícios, tanto os exercícios de validação da sua presença, que são os exercícios que eu deixo para que você possa praticar, né, referente ao conteúdo que eu passei na aula, mas também aqueles exercícios que eu passo durante a aula, né? Você não precisa me entregar, mas eu dou uma pausa para que você possa fazer e aí eu já corrijo na sequência. É importante que você faça porque, como eu tenho dito desde o começo, na eletrônica, de maneira geral, você vai aprender
praticando, né? Fazendo realmente aquilo que você aprendeu, colocando em prática aquilo que você aprendeu. Bom, vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo 1, eu peço para você encontrar os parâmetros solicitados. É um exemplo também de polarização fixa, né? Eu quero fazer esse exemplo juntamente com você, onde eu estou o IE, né, 80 mA, o IB 5 mA, o VRC, o valor dele é 8 volts. E aí eu peço VRC, VBE, VRB, VBC, IC, o beta, né? Dessa vez eu estou pedindo o beta, o RC e o RB. Então nesse exercício eu tenho pedido coisas diferentes do que eu tenho pedido nos outros, né? Então a gente mudou aí um pouquinho para poder fazer outros parâmetros. Então vamos fazer juntos esse exercício na nossa lousa digital. Bem, então resolvendo esse exemplo 1, vamos achar primeiro as tensões. Então marcando, né, os dados do exercício. Então eu sei que o VCE é de 10 volts, vou marcar aqui então 10 volts no VCE, e o IE é de 80 mA, está aqui o IE, 80 mA, e o IB 5 mA. Então esse aqui é o IB 5 mA. Então agora nós vamos achar todas as tensões, depois a gente acha as correntes. Então a primeira tensão que ele pede é o VRC. Então o VRC, se eu tenho 10 no VCE, a fonte é 20. Então aqui eu também vou ter 10, porque a soma, né, do VRC mais o VCE tem que dar 20 volts. Então o VRC igual a 10 volts. O VBE é sempre 0,7, porque é um diodo polarizado diretamente. Então aqui nós temos 0,7 volts. Então vai sobrar para o VRB a diferença em relação à fonte. Se a fonte é 20, o VBE é 0,7, a soma desses dois, né, do VBE mais o VRB, tem que dar 20. Então o VRB vai ser 19,3 volts. Então a soma dos dois aqui deu 20 e a soma desses dois também deu 20. Então vou marcar aqui no VRB 19,3 volts. Bom, nós vamos agora achar o VBC, né? O VBC eu sei que é o VCE menos o VBE, né? Porque na fórmula nós temos que o VCE é igual ao VBE mais o VBC. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar a fórmula aqui, ó, o VCE é igual ao VBE mais o VBC. E eu quero achar, então, eu tenho o VCE, aqui 10 volts, então eu coloco aqui 10 igual ao VBE é 0,7, está aqui, 0,7 mais o VBC que eu quero encontrar. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse 0,7 que está aqui, positivo, eu vou passar para o outro lado, né, para deixar o VBC sozinho, né, para poder isolar ele, para achar o valor dele. Então eu vou ter aqui 10, né, menos 0,7 igual ao VBC, que vai ser igual então a 9,3 volts, vai ser o VBC. Aqui eu posso trocar, né, os lados, né, se eu trocar os dois lados, então ficou o VBC igual 9,3 volts. Ou você simplesmente poderia ter feito, né, 10 menos 0,7 igual a 9,3 volts. Por quê? Esse mais esse tem que dar esse, tá? Bom, então aqui VBC 9,3 volts, né? E aí vamos para as correntes e também o beta, né? Aliás, a única corrente que nós temos que calcular é o IC. Então o IC, que é essa corrente aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui,
o IC é essa corrente, ela vai ser igual a quem? Bom, nós temos uma fórmula que contempla isso. Eu sei que o IE é igual ao IC mais o IB. Né? Por quê? Eu não consigo achar pela fórmula do beta. Por quê? Porque eu não tenho o valor do beta. Inclusive, no exercício, pede-se o valor do beta. Então, eu tenho duas formas de achar o IC. Ou pela fórmula que contempla o IE, o IC e o IB, ou pela fórmula que contempla o IC, o beta e o IB. Aqui eu tenho o IB, mas eu não tenho o beta. Não tenho o IC, eu não consigo achar. Eu tenho que ter pelo menos duas das três para achar a terceira. Agora aqui eu tenho o IE e eu também tenho o IB. São dados do exercício. Ó. IE 80 mA, IB 5 mA. Então vamos colocar a fórmula que fala então que o IE ele é igual ao IC mais o IB. Então, o IE, eu tenho o dado lá que é 80 mA, vou colocar aqui 80 mA, é igual ao IC mais o IB, também tem o valor do IB, que é dado do exercício, que é 5 mA. Então eu coloco aqui mais 5 mA. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais 5 mA que está junto com o IC, vou passar para lá, vou trocar o sinal dele para ficar com o IC isolado. Então eu vou ter 80 mA menos os 5 mA igual ao IC. Aqui eu estou trabalhando tudo com mA, nem passei para 10 a menos 3, porque os dois estão em mA, então o resultado vai estar em mA. 80 mA menos 5 mA vai dar 75 mA. Esse, aliás, é o valor do IC. Então, IC igual a 75 mA. Vamos colocar então o valor aqui, 75 mA. E aqui também no circuito, 75 mA. Lembrando que facilita bastante quando você coloca as informações no circuito, tá? Bom, vamos agora achar o beta, né? O beta, para encontrar o beta, nós vamos fazer o seguinte. O beta, né, pela fórmula aqui, para encontrar o beta, eu preciso do IC e do IB. Eu tenho o IC, que eu acabei de achar, e eu tenho o IB, que foi dado do exercício. Tá? Então, o beta, né, a gente encontrou, para achar o beta, eu tampo o beta, então fica IC dividido pelo IB. Então, beta igual ao IC dividido pelo IB. O IC, então, é 75 mA, está aqui. Então, igual a 75 vezes 10 a menos 3, dividido pelo IB, né? Dividido pelo IB, que é dado do exercício 5 mA. Então, vou colocar aqui embaixo 5 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer essa conta, vou pegar aqui, igual a 75 expoente a menos 3, dividido por 5 expoente a menos 3. Isso ficou igual a 15. O beta não tem unidade, então beta igual a 15, tá? Então venho aqui e coloco beta igual a 15, ou seja, o IC ele é 15 vezes maior do que o IB. Vamos achar agora o valor do RC e o RB. E quem vai ser o RC? O RC vai ser 10 volts dividido por 75 mA. Então eu vou fazer aqui RC, né, igual a 10 volts dividido por 75 vezes 10 a menos 3. 10 dividido por 75 mA, vamos fazer aqui, né? 10 volts dividido por 75 expoente a menos 3, ficou igual a 133,3 ohms. 133,3 unidade de resistência ohms.
Então eu vou colocar aqui a resposta 133,3 ohms. Lembrando que eu apliquei lei de Ohm, né? Fiz 10 volts, que é a tensão em cima do RC, dividido por 75 mA, que é a corrente que passa no RC, que é o IC, né? Mas é a corrente para entrar, né, no coletor, ele tem que passar pelo resistor de coletor, que é o RC. E por último, vamos achar o RB, né? Para achar o RB, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, vou pegar aqui a tensão nele, que é 19,3, e dividir pela corrente, que é 5 mA. Então, vamos pegar aqui RB igual a 19,3 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Fazendo isso na nossa calculadora aqui, 19,3 dividido por 5 expoente a menos 3, isso vai ser igual a 3.860. Como passou de 1.000, vou apertar engenharia, 3,86 quilo-ohms. Então, 3,86 quilo-ohms. Esse é o valor do RB. Então, coloco aqui 3,86 quilo-ohms. Então, esse é o valor do RB, do resistor de base. Legal? Então, tá aí, calculamos todos os valores aí nesse exemplo 1. Né? Ficou o VRC 10 volts, né? O VBE 0,7, VRB 19,3, VBC 9,3, IC 75 mA, beta 15, né? O beta não tem unidade, RC 133,3 ohms e o RB 3,86 quilo-ohms. Então, tá aí a resolução do nosso exemplo 1 aí para você depois tentar fazer o exercício que eu vou mostrar aqui na sequência. E esse eu gostaria que você tentasse fazer, que é muito parecido com o que eu acabei de colocar como exemplo. Então você vai achar, né, o VRC, o VBE, o VRB, o VBC, o IC, o beta, o RC e o RB. E eu te dou o IE, né, que vale 100 mA, o IB 200 microampere, né, vezes 10 a menos 6, e o VCE igual a 4 volts. Então tá aqui as fórmulas, né, vou pedir para você tentar fazer, dar uma pausa no seu vídeo, tenta fazer esse exercício e na sequência eu volto com a resposta e com a resolução deste exercício. Muito bem, vamos resolver então o exercício 1. Você teve o seu tempo para fazer e vamos lá. Aqui nós temos então os valores do IE, do IB e do VRC. Vamos marcar então no circuito. O IE é 10 mA, então tá aqui, ó, 10 mA. O IB, né, 200 microampere. Aqui eu já vou ter que diferenciar, né, porque é micro. 200 microampere. Vou pegar agora, vou marcar o valor do VRC. VRC igual a 4 volts. Beleza, tá aqui então as informações que foram dadas e vou achar agora as tensões. Então a primeira que eu vou achar é o VRC, que é essa tensão no resistor de coletor, 16 menos 4 igual a 12. A soma dessas duas tensões, como eu tenho uma malha, tem que dar 16. Então o VRC é igual a 12 volts. O VBE, que é a tensão entre a base e o emissor, é igual a 0,7 volts. Né? Isso aqui é um diodo polarizado diretamente, que é a junção base-emissor. E eu tenho aqui o VRB,
né? O VRB é 16 menos 0,7, porque a soma desses dois tem que dar 16. Então aqui eu tenho 15,3 volts, porque 15,3 mais 0,7 dá os 16 volts. Então aqui 15,3 volts. O VBC vai ser 4 menos 0,7, porque a soma, né, que é igual a 3,3. Porque 3,3 mais 0,7 tem que ser igual a 4. Então o VBC 3,3 volts, né? E eu uso, para esse caso, eu estou usando essa fórmula, né? Que o VC é igual ao VBE mais o VBC. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 0,7, esse cara tem que ser 3,3. Bom, achei todas as tensões, agora eu vou achar o IC, né? Que é a única corrente do exercício que pede, né? Que é essa corrente aqui, ó. Esse cara aqui é o IC. E o IC, eu tenho essa fórmula, eu sei que... eu tenho duas fórmulas que envolvem o IC, né? Tenho que o IE é igual a IC mais IB. Tem o IE, tem o IB. E eu vou usar essa fórmula. Por quê? Porque essa de baixo, que envolve o beta e o IB, eu não tenho beta nem... O IB eu tenho, mas eu não tenho beta, então eu não consigo achar o IC. Então eu vou usar que o IE é igual a IC mais IB. Então o IE igual a IC mais IB. Então tá aqui IE igual a IC mais IB. O IE é 10 mA, 10. Aqui eu não vou poder colocar mA porque vai aparecer também o IB que está em micro, então eu vou ter que trabalhar com eles com a potência de 10. Então 10 vezes 10 a menos 3 é igual ao IC mais o IB, que é 200 microampere. Então igual a 200, né, vezes 10 a menos 6. Vou pegar esse 200 vezes 10 a menos 6, vou passar para o lado de lá trocando o sinal. Então fica 10 vezes 10 a menos 3, menos 200 vezes 10 a menos 6, que é igual ao IC. Então vamos fazer essa conta. Vou colocar essa conta aqui. Então vai ficar 10 expoente a menos 3 menos 200 expoente a menos 6. Isso é igual a 9,8 vezes 10 a menos 3. Então é igual a 9,8 vezes 10 a menos 3 é o nosso IC. Só que 9,8 vezes 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 é o mili. Então fica que o IC é igual a 9,8 miliampere. Então é essa corrente aqui, 9,8 miliampere. E é legal também quando você consegue colocar no circuito de cores diferentes, né? A corrente e a tensão depois fica mais fácil para a gente visualizar. Então o IC é igual a 9,8 miliampere. Vou achar agora o beta. E quem é o beta? O beta, vou olhar na fórmula, o beta, tá, aqui pelo triângulo do beta, eu tampo o beta e fica IC sobre IB. Então beta é igual a IC sobre IB. Então beta igual ao IC sobre o IB. O IC é igual a 9,8 vezes 10 a menos 3. O IB, né, também esse dado do exercício, 200 microampere. Né? O IC eu tirei daqui, né, do valor que nós encontramos aqui. Então o IB é igual a 200 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer essa conta. De novo, 9,8 expoente a menos 3 dividido por 200 expoente a menos 6. Agora sim, ficou 49. Então, 49, então beta igual a 49. Beta igual a 49. Então, vou colocar aqui 49. Muito bem, então achei o beta, agora eu vou achar os resistores. Para achar os resistores, vou achar o RC primeiro. Então, eu vou fazer 12
dividido por 9,8 vezes 10 a menos 3, né? 9,8 mA. Então, está aqui o RC igual a 12 dividido por 9,8 vezes 10 a menos 3. Essa conta vai ser igual a 12 dividido por 9,8 expoente a menos 3, igual a 1.224. Apertando engenharia, vai ficar 1,22 vezes 10 a menos 3. Então, 1,22 vezes 10 a menos 3. Então, é quilo-ohms, né? 1,22 quilo-ohms. Aliás, 10 a menos 3 não, né? 10 a terceira, perdão. 1,22 vezes 10 a terceira. Porque aqui ele está positivo, então por isso que é o quilo-ohms. Legal? Então o RC, 1,22 quilo-ohms. E vou achar o RB agora. Como que eu faço para achar o RB? O RB ele é igual a 15,3 volts dividido por 200 microampere. Então vou colocar aqui igual a 15,3 dividido por 200 vezes 10 a menos 6, né? Porque o micro é 10 a menos 6. Então vamos fazer aqui na calculadora. Vai ficar então 15,3 dividido por 200 expoente a menos 6. Isso deu 76.500, apertando engenharia, 76,5 vezes 10 a terceira, ou seja, 76,5 quilo-ohms. Então, 76,5 quilo-ohms é o valor do RB. Então, vou colocar aqui 76,5 quilo-ohms. Então, tá aí. Espero que você tenha acertado. Só conferindo, então, o RC 12 volts, VBE 0,7, VRB 15,3 volts, VBC 3,3 volts, IC 9,8 mA, o beta 49, o RC 1,22 kΩ, o RB 76,5 kΩ. Então foram esses os valores que nós encontramos. Espero mais uma vez que você tenha acertado essa questão. Bom, assim como todo componente, o transistor é também possível calcular a potência dissipada no transistor. Vamos dar uma olhada como que a gente faz isso. A potência é a quantidade de energia, né, dissipada num determinado componente. Então a potência no transistor ela vai ser a quantidade de energia dissipada no transistor. A fórmula, né, você viu isso em eletricidade, que potência é tensão vezes corrente. Então, não vai ser diferente, no transistor vai ser tensão vezes corrente também, só que qual tensão? A tensão entre o coletor e o emissor. E qual corrente? A corrente de coletor. Então, a potência dissipada no transistor é o VCE vezes o IC. E você sabe que a unidade de potência é watts, né? Então, você vai pegar aqui a tensão, sempre quando você quiser achar qual é a potência dissipada no transistor, você vai pegar a tensão entre o coletor e o emissor, né, que é o VCE, e vai multiplicar pelo IC, né, que é determinada como potência de saída do transistor. Bom, na aula passada nós fizemos alguns exemplos, alguns exercícios, e agora a gente vai pegar esses resultados e nós vamos calcular a potência. Então, desse exercício que foi corrigido na aula passada, era o exemplo 1 da aula passada, nós calculamos achamos vários valores, e aí agora eu quero achar a potência dissipada nesse transistor. Bom, eu vou fazer então, potência dissipada é VCE vezes IC. Vou achar o VCE, meu VCE aqui, né, 2 volts, né, e o meu IC vai ser igual a 20 mA, é dado do próprio exercício. Então eu vou fazer 2 volts vezes 20 mA, isso vai ser igual a 40 miliwatts, né, unidade de potência sempre em watts. Tá?
Pegando um outro exemplo, né, o exemplo 2 da aula passada, também calculamos diversos parâmetros. Vamos achar agora a potência, né? Então tinha o VCE de 3 volts, né, e o IC 30 mA. Então a potência dissipada é o VCE vezes o IC, que vai ser 3 volts vezes 300 mA. Isso vai ser igual a 90 miliwatts. Tá? E um exemplo 3 também que nós fizemos, né? Nós tínhamos aqui o VCE, 2 volts, e o IC, 150 mA. Foi um valor que foi calculado, inclusive. Está aqui o cálculo do IC. Então, potência dissipada, VCE, 2 volts vezes 150 mA, potência dissipada igual a 300 miliwatts. Então, está aí uma forma bem simples, né, de se achar a potência no transistor. Outro ponto importante que nós temos que analisar é como que eu faço para testar um transistor. Além disso, encontrei um transistor. Como que eu faço para saber quem é base, quem é coletor e quem é emissor? Como que eu faço para saber se esse transistor ele é um transistor NPN ou se ele é um transistor PNP? Então, assim, é diferente do regulador de tensão que nós tínhamos lá. No regulador de tensão fixo, pino 1 é entrada, pino 2 é negativo, pino 3 é saída. Isso valia para todos os reguladores de tensão fixo. Nós tínhamos lá o regulador de tensão variável. Pino 1 era ajuste, pino 2 era saída, pino 3 era entrada. Isso valia para toda a família LM. No caso do transistor, cada código de transistor vai ter uma pinagem diferente. Então não dá para a gente falar, olha, pino 1 é tal coisa, pino 2 é coletor, pino 3 é emissor. E falar, se tiver tal código é PNP ou se não é NPN, não dá para você fazer isso. Então, o que nós temos que saber? Eu tenho que, a partir do momento que eu recebo um transistor, utilizando o multímetro, eu tenho que saber dizer se aquele transistor ele é NPN ou se ele é PNP, e eu tenho também que ter condições de falar quem é o pino 1, quem é o pino 2 e quem é o pino 3. Tá? Então é importante que a gente consiga fazer isso, né, como técnicos, que a gente saiba fazer isso utilizando o multímetro. Então, dessa forma você não fica preso ao código, datasheet, não, você mesmo consegue encontrar cada um, né, dos seus terminais. E também saber se ele é PNP ou NPN. Além disso, né, você também consegue saber se o transistor está funcionando. Você consegue testar o transistor para ver se ele está funcionando corretamente. Então, vamos dar uma olhada. Teste e identificação do transistor. Quando eu falo identificação, né, eu estou falando que eu quero saber se o transistor ele é PNP ou se ele é NPN. Tá? Também eu quero saber, eu quero ser capaz de identificar os pinos da base, do emissor e do coletor. Quando eu falo de teste do transistor, eu digo também que eu quero saber se ele está funcionando, né? Ou seja, né, se ele está sem a junção, né, ou se a junção dele está em curto-circuito ou se a junção dele está aberta. Bom, e também, né, quando eu falo de teste, né, identificação do transistor, eu vou partir de alguns princípios que nós já estudamos. Então nós já vimos algumas coisas referente ao transistor que a gente vai utilizar no teste na identificação. Então eu vou partir de quais princípios para isso? Bom, primeiro eu vou partir do princípio que dentro do transistor nós temos 2 diodos. Então eu sei que dentro do transistor eu tenho 2 diodos. E aí vai depender, né? Ele pode ser PNP ou ele pode ser NPN. Então, por que dentro dele tem 2 diodos? Então, conforme nós vimos, vou pegar aqui o NPN, que é o que a gente mais tem usado. Eu sei que entre a base e o emissor, eu tenho um diodo, inclusive eu sei que esse diodo ele é polarizado diretamente. Né? Nas configurações, ele deve ser polarizado diretamente. Ó, é esse diodinho que eu tenho aqui, ó,
entre a base e o emissor eu tenho um diodo. E entre a base e o coletor eu também tenho um diodo, embora a gente não atribua 0,7, porque ele vai estar, nos circuitos ele vai estar polarizado reversamente, mas se você olhar aqui a junção entre a base e o coletor, aqui eu também tenho um diodo. Que é justamente o quê? É a junção PN que fica, né, entre a base e o emissor, e outra junção PN que fica entre a base e o coletor. A mesma coisa vai acontecer se ele for NPN, né? Entre a base e o coletor eu tenho um diodo, e entre a base e o emissor eu tenho outro diodo. Está aqui até os dois diodinhos no modelo com diodo, certo? Então, você tem que saber que dentro do transistor existem dois diodos, isso a gente já tem trabalhado desde a primeira aula de transistor. Segunda coisa importante, que a base ela é o terminal que pertence aos dois diodos. Isso a gente também consegue ver aqui, ó, tanto no modelo com as junções, quanto no modelo com os diodos. Então, olha, a base, se aqui eu tenho um diodo PN, né, a base faz parte e o coletor faz parte do outro. Então tem um diodo aqui. E o outro diodo ele é composto por quem? Está aqui também PN. Um é o emissor e o outro é a base. Então a base, ó, olhando aqui que fica mais fácil no modelo de diodos, a base pertence ao diodo que está entre a base e o coletor, e a base também pertence ao diodo que é base emissor, tanto no modelo PNP quanto no modelo NPN. Então a base ela pertence a esse diodinho e também a esse diodinho. Então eu tenho um diodo entre a base e o emissor e um diodo entre a base e o coletor. Então eu estou reforçando aqui que a base é o terminal que pertence aos dois diodos. Então o coletor, por exemplo, ele pertence só a esse diodo. O emissor pertence só a esse diodo. Já a base ela vai pertencer aos dois diodos. Tá? Por isso que ela chama base. Outro princípio importante que nós vamos adotar é que, e aí já é uma questão também que nós já vimos, é que a polaridade da base vai definir se o transistor ele é PNP ou se ele é NPN. Por quê? Quando eu falo que esse transistor ele é NPN ou PNP, por exemplo, vamos pegar aqui o PNP. Eu sei que no PNP, ó, esse P aqui quer dizer positivo, esse N quer dizer negativo, esse P quer dizer positivo. Então, no PNP, eu sei que a minha base, ó, é o que tem um material diferente. Ó, a base é o que tem um material diferente. Então, eu sei que no PNP a base é negativa. Tá? E eu sei que no NPN a base, ó, ela é um material diferente. A base, no NPN, a base ela é positiva, que é o que a gente vê aqui. Ó. A base está ligada no material positivo. Então essa conclusão ela também é importante para a gente poder depois testar. Então a base no NPN é positiva e a base no PNP é negativa. Mas não é questão de você anotar isso ou de você decorar. É só você ver pela letrinha, PNP. Qual que é o diferente? É o N. Né? Então quer dizer que esse N é a base. Né? NPN, a letrinha P quer dizer o quê? Que é a polaridade da base. Então a base é sempre um material diferente que ela fica no meio, né, das duas junções, porque ela vai participar dos dois. Então isso também é extremamente importante. Tem mais alguma coisa? Sim. E aí é uma informação que eu estou passando adicional. Eu tenho dois diodos. Beleza. A tensão entre o diodo da base e o diodo do emissor, ela vai ser maior que a tensão entre a base e o coletor. Então, se eu pegar aqui o multímetro e medir, né, e gerar uma corrente para medir a tensão, e eu medir essa tensão aqui, e eu medir essa tensão aqui, né, aqui é o meu VBC, né, tensão entre base e coletor. E se eu medir essa tensão aqui, que seria o meu
BE, né, tensão entre base e emissor. A tensão da junção base-emissor vai ser maior do que entre a base e o coletor. Eu não estou dizendo isso no circuito lá, estou dizendo com o diodinho, com o transistor ali solto. Tá? Então sempre a tensão entre a base e o emissor vai ser maior do que entre a base e o coletor. Então esse princípio a gente está aprendendo agora. Tá? Isso aqui eu não tinha falado anteriormente. Bom, então, né, vamos lá, vamos identificando o tipo do transistor. Então, para identificar o tipo do transistor, então eu quero falar se esse transistor é PNP ou se ele é NPN. Então eu vou encontrar dois diodos dentro do transistor. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que achar dois diodos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o multímetro na escala de diodo. Né? E como que eu sei que eu encontrei um diodo? Quando ele mostra ali um valor, conforme nós vimos na aula de diodo, né? Teste de diodo, né? Nós vamos ver isso baseado no valor que você vai ter lá em milivolts. Então ele vai mostrar um número, por exemplo, 700, 600, 500. Né? Você sabe que esse número, né, quando você polariza diretamente um diodo, ele está lá em milivolts. Então você vai procurar dois diodos dentro do transistor e a base ela vai ser o terminal que vai pertencer aos dois diodos. Então a primeira coisa que você vai fazer é achar a base. E uma vez que você achou a base vai ser o terminal que vai pertencer aos dois diodos, né? E a polaridade da base vai determinar se o transistor é PNP ou NPN. Aí você fala assim, Marcelo, ficou meio confuso. Vamos dar uma olhada como que isso ficaria na prática, né? A base é positiva, o material seria o diodo seria NPN e a base negativa seria PNP. Bom, se você não entendeu ainda, a gente vai ver agora com exemplos, vai ficar mais fácil. Então, olha, vamos imaginar que eu fiz essa medida. Né? Aqui eu peguei e coloquei na escala de diodo, né? Peguei um multímetro mais simples que tem, coloquei na escala de diodo. E entre esse terminal, eu não sei quem é base, não sei quem é coletor, não sei quem é emissor. Entre esse terminal e esse, né, entre esses dois terminais aqui, entre o do meio e o terceiro terminal, eu achei um diodo. Como que eu sei que eu achei um diodo? Porque ele marcou um valor aqui. E esse valor aqui, 718, quer dizer o quê? 718 milivolts. Ou seja, é próximo do 0,7 que a gente considera de queda no diodo. Então quer dizer que aí eu estou medindo um diodo. Existe um diodo, esse terminal do meio ele é positivo, é uma junção positiva, porque isso aconteceu quando eu coloquei o do meio no positivo, e o pino 3 é o negativo. Agora eu vou procurar outro diodo. Olha como eu encontrei o outro diodo. A hora que eu coloquei o vermelho no pino 2 e o preto no pino 1. Eu achei outro diodo. E aí deu o valor 720. Bom, o que eu concluo disso? Né? Qual a minha conclusão? Eu consigo, baseado... Quando eu encontrei os dois diodos, né, e se eu faço isso de maneira diferente, somente nessas duas condições é que eu vou realmente encontrar os dois diodos. Qualquer coisa que eu fizer diferente disso, não vai mostrar nada, vai mostrar só aquele 1, né, para o lado esquerdo, que está dizendo que ele não fez a leitura. Então ele só vai fazer a leitura nessas duas situações, quando o positivo fica no do meio e o negativo no pino 3, e o negativo no pino 1 e o negativo no pino 2. Isso nesse exemplo que a gente está vendo. Cada caso vai ser um caso. Mas o que eu vou concluir com essas duas medições? Eu vou concluir o seguinte, que a base é o terminal do meio. Por que ela é o terminal do meio? Porque é o terminal do meio que pertenceu aos dois diodos. Ela pertenceu tanto a esse primeiro aqui, que eu fiz a leitura de 718, como a esse aqui, que eu fiz a leitura de 720. Então a base ela é o terminal do meio. Tá?
E aí, uma vez que eu sei quem é a base, né, aqui eu estou querendo identificar que transistor que é esse, achei a base e vou ver qual que é a polaridade dessa base. Então essa base ela é o quê? A base ela é positiva. Essa base ela é positiva. Então, se eu sei que a base ela é positiva, então a base é positiva. Lembra que a base é sempre um material diferente? Então, se a base é positiva, esse transistor ele é o quê? Ele é um NPN. Tá? Então, aí eu vou concluir então, que o meu transistor é um NPN, porque a base é um material diferente. Se a base é positiva, ela é a letrinha do meio, então ele é um NPN. Tá? Então, eu consigo identificar o tipo do meu transistor. Vamos ver mais um caso. Tá? Vamos pegar aqui uma outra medição. Peguei um transistor qualquer, né? Um outro código de transistor, fiz a medição entre o pino 2 e o 3, eu achei um diodo. Entre o pino 1 e o pino 3 eu encontrei outro diodo. E aí eu te pergunto, quem é a base? Bom, a base é aquele pino que pertence aos dois diodos. Não é o pino 3, ó? O pino 3 pertence a esse diodo e o pino 3 pertence a esse diodo. Né? Então, quer dizer que o pino 3, o terceiro terminal, é a base. Então, se o terceiro terminal é a base, legal. Agora eu vou ver qual tipo de transistor é esse, se é NPN ou PNP. Bom, olhando assim, olha, eu sei que a minha base é o quê? Se está vindo aqui do preto do multímetro, né, o preto ele é o negativo. Então a minha base, nesse caso, ela é negativa. Então, como a base é um material diferente, eu sei que esse transistor é um transistor o quê? PNP. Esse é o meu transistor. Tá? Então, se a base é negativa, logo o transistor é um PNP. Tá? A gente vê por aqui também, né? Pela própria pelo próprio modelo com junções, né? A base no PNP ela é negativa. Legal? Vamos ver mais um caso. Ó. Ver se você consegue matar essa charada. Quem é a base nessa medição? Então, olha, a primeira medição que foi feita entre o pino, eu encontrei um diodo entre o pino 1 e o pino 2. Né? Na segunda, entre o pino 1 e o pino 3. Quem é a base? A base é aquele que pertence aos dois diodos. Ó. Ele pertenceu a esse e pertenceu a esse. Por que o 2 não é a base? Porque ele pertence a o pino 2 ele não é a base porque ele pertence a esse diodo, mas ele não pertence a esse. Ó, né? E ele não é o 3 porque ele pertence a esse, mas não pertence a esse. Então a base ela vai ser o pino 1. Tá? E eu sei também que a base ela é positiva. Então, por isso que eu sei então que o primeiro terminal é a base e ela é positiva. Então, se a base ela é positiva, né? Se a base ela é positiva, então eu sei que ela é um material diferente. Então, se ela vai ser positiva, então esse transistor ele é o quê? Um NPN. E é isso mesmo. Logo, o transistor ele é um NPN. Então, até agora, a gente se preocupou somente em descobrir se o transistor é NPN ou se ele é PNP. Agora, nós vamos identificar quem são os terminais. Tá? Então, para saber a pinagem do transistor, eu sei que existem dois diodos dentro do transistor, né? Isso em escala de diodo. E a base é o terminal que pertence aos dois diodos. E aí eu acrescento que a tensão entre a base e o emissor é maior que a tensão entre a base e o coletor. Então, vamos ver novamente, vamos marcar aqui quem que é base, quem é coletor e quem é emissor. Vamos pegar aqui esse transistor aqui. Ó. Então, eu encontrei um diodo, né? Aqui, pino 2 e pino 3. Encontrei aqui um diodo, pino 1 e pino 2.
Quem é a base? A base é o pino do meio, né? Olha só, base é o pino do meio. Por quê? Porque ela pertence aos dois diodos. Então esse aqui, ó, é a minha base. Esse é a minha base. Legal. Não pediu, mas já dá para eu dizer o quê? Que esse transistor ele é o quê? NPN ou PNP? Eu vou olhar para a polaridade da base. A base é positiva. Se a base ela é positiva, então ele é um NPN. Muito bem, mas o que eu quero saber aqui é o restante, né? Quem que é o emissor e quem é o coletor? Quando eu achei um diodo, mostrou aqui um valor de tensão, né? Qual que é o valor de tensão que apareceu aqui? Ó? 718, quando eu coloquei entre o pino 2 e o pino 3. Quando eu coloquei entre o pino 2 e o pino 1, apareceu 720. Opa, quer dizer que qual dos dois é maior? O 720 é maior. Foi colocando a base com quem? Com o pino 1. Então isso quer dizer que o maior valor é o emissor. Então o pino 1 é emissor, nesse exemplo. Tá? Pino 1 é emissor. E o outro, né, só pode ser o coletor. Então essa aqui é a sequência, essa seria a pinagem desse transistor. Então eu acho a base, que é o que é comum aos dois, e o maior valor é o emissor. Tá bem simples assim. Vamos fazer mais um caso, né? Pegar aqui esse outro. Vamos achar a base. Quem que é a base aqui? A base é o que faz parte dos dois diodos. Então eu fiz uma medição aqui, ó. Eu percebi que no primeiro eu tenho o pino 3 e na outra também tenho o pino 3. Quer dizer que a base, ela é, nesse caso, o pino 3. Então, aqui é a minha base. Tá? A minha base é pino 3. Então, se a minha base é pino 3, né? Aqui só por curiosidade, a minha base ela é negativa. Se ela é negativa, quer dizer que esse transistor ele é um PNP. Tá? Mas o que importa para a gente agora é achar quem é coletor e quem é emissor. Bom, tive dois valores de tensão. Aqui eu estou fazendo os exemplos como 718, 720, mas poderia ser qualquer outro valor. Tá? Então, opa, deixa eu só voltar aqui. Então, eu tenho aqui 718, nessa medição 720. Opa, esse cara deu maior. 720 é maior do que 718. Então isso significa que o pino 1 ele é o emissor. Tá? Então o pino 1 é o emissor e o pino 2 ele é o coletor. Tá? Então o coletor é sempre o que vai sobrar. Então eu olhei quem que é o que, tirando a base, né? O outro é o que deu maior, é o emissor, o que deu menor é o coletor. Tem mais um para a gente fazer? Tem mais um. Vamos identificar desse. Primeiro eu procuro a base. Ó. Aqui eu vejo que a base ela é o pino 1, ó, porque pertence a esse e a esse. Então a base é pino 1 e ela é positiva. Então se a base é positiva, né, quer dizer que esse cara ele é um NPN. Então a base aqui ficou no pino 1. Então está aqui a base, ela está no pino 1. Qual que deu maior valor? Esse aqui deu maior valor. 720 é maior do que 718. Então quer dizer que o pino 3 ele é o emissor, né? Porque 720 é maior do que 718. Então o pino 3, nesse caso, é o emissor e o pino 2 é a base. Legal? Bom, tem alguns videozinhos, né, mostrando isso na prática. Né? São vários códigos de transistor. A gente vai ver como que isso funcionaria, então, em termos de medição mesmo, tá? Para a gente ver quem que é a base, quem é coletor e quem é emissor. Então tenho aqui, vamos procurar os dois, né? Então aqui, ó, achei um diodo, deixa eu ver se tem um diodo aqui.
entre o 2 e o 3 tem um diodo, nesse ponto, 802. E aqui tem outro diodo, quer dizer que a base é o do meio, né? Quer dizer que a base, então, deixa eu voltar aqui, a base é o do meio, né? A base é o do meio, porque ele apareceu como... ele pertence aos dois diodos. Então a base é o do meio, né? Legal. E a base, ela é vermelha, então quer dizer que ela é positiva. Então, temos aqui, né, ó, o pino 1, a medição, o pino 3, a medição 802, né, e o pino 1, a medição deu 804, quer dizer que o pino 1 é emissor, pino 2 é a base e o pino 3 é coletor. Tá? Vamos ver nesse daqui, ó. Nesse daqui, pino, vamos colocar aqui no do meio, né? Então eu tenho lá no pino 3 achei um diodo, né? 783. E no outro diodo, 776. Quer dizer que o pino 3, o 2 é a base e 1 é coletor, né? Então, porque entre o pino 3 ele é maior. Vamos ver nesse daqui. Vamos ver nesse daqui, um modelo diferente, olha. Vamos ver se eu encontro aqui um diodo. Encontrei um diodo 627, 629. Quer dizer que o 1 é a base, aliás, o 3 é a base, o 1 é o emissor e o 2 é o coletor. Deixa eu voltar aqui para você ver melhor. Ó. 1 é a base, porque ele pertence aos dois diodos. Mas com o do meio ele dá 627, com o pino 1 ele dá 629. Então 629 é maior, então 1 é emissor, 2 é coletor e 3 é a base. Então você percebe que não é tão difícil de verificar isso também na prática. Legal, pessoal? Então tá aí os testes do transistor, né? Falando do teste, então como que eu faço para testar o transistor? Né? Bom, se você encontrou dois diodos, então assim, você procurou dois diodos porque você queria saber se o transistor, saber quem que é base, quem é coletor, quem é emissor. Se você conseguiu identificar quem é base, quem é coletor e emissor, significa que você encontrou os dois diodos. Se você conseguiu ver também se ele é NPN ou PNP, significa que você encontrou esses dois diodos. Então, se você encontrou os dois diodos, significa que o transistor está funcionando. Né? Um transistor com defeito, você ou vai encontrar apenas um diodo, né? Ou nenhum. Né? Ou você pode encontrar um diodo e o outro, a hora que você coloca ali o multímetro para medir, ele apita, ele apresenta um curto. Tá? Ou os três terminais estão em curto. Então isso tudo é defeito. Então se você encontrar os dois diodos, significa que ele está funcionando. Legal, pessoal? Então gostaria agora de deixar para você a atividade para validação da sua presença. Faça esse exercício, verifique se você aprendeu direitinho aí o conteúdo dessa aula. E se você tiver alguma dúvida, estarei à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Legal? Qualquer coisa, volta o vídeo também, principalmente nessa parte de medição, tá? É importante que você aprenda e depois em sala de aula nós vamos no laboratório praticar bastante isso também com o multímetro, tá bom? Na próxima aula a gente volta a falar sobre transistor e a gente aí vai ver ainda vamos ver outras formas de polarizar esse transistor. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!